Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo alguém que tem trabalhado de forma consistente sobre a memória portuguesa, sempre com rigor, contexto e uma atenção muito particular às pessoas e às suas histórias. A Marta Martins Silva, nascida em Aveiro, é jornalista, editora de não-ficção, formou-se em jornalismo e ciências da comunicação na Universidade do Porto, mais recentemente concluiu mestrado em História Moderna e Contemporânea no ISCTE e dedicou quase 2 décadas ao jornalismo. Hoje trabalha sobretudo na edição de livros de não-ficção. A Marta é neta de retornados, algo que não só faz parte da sua história familiar, como acabou por influenciar o interesse pelos temas que tem explorado nos seus livros. Olá, bem-vinda! Olá, estou muito contente por estar aqui. Que bom! Adorei o genérico. Podemos dizer genérico? Sim, é o jingle inicial. O jingle é mais cool. Pronto, eu com genérico. A malta da rádio gosta sempre destes. Pois é, gosto. Destes sonzinhos. Obrigada, Mariana. Obrigada eu, Marta. E então, a tua obra inclui Madrinhas de Guerra, sobre a correspondência entre soldados e madrinhas durante a Guerra Colonial, Cartas de Amor e de Dor, a correspondência trocada durante a Guerra de Ultramar entre os soldados e as famílias através do serviço postal militar. Exatamente. E há uma citação que diz tudo. Aguarda correspondência minha, adeus, até ao meu regresso. Sim, é aquela frase emblemática. Ora bem. Retornados, e a vida nunca mais foi a mesma, mais um livro da Marta, onde recolhes testemunhos de quem regressou a Portugal após o 25 de Abril. E este último, que obviamente é o que nos traz aqui, África para sempre minha. Como é que, para já parabéns, tens aqui muito trabalho, muita investigação. Mas muito prazer também, muito gosto. Mas vê-se isso, há aqui uma dedicação que se percebe que te Ainda está a dar bem, gozo. dá muito. Há aqui muita entrega. Sim. E tu mais do que, além de jornalista e editora de não-ficção e autora, és também uma investigadora. Sim, essa parte é fundamental. É assim, para mim fundamental são as pessoas e as histórias delas, mas era impensável eu não ter o outro registro, eu não ter o fio condutor da história do país que eu vou buscar aos arquivos, que é uma das coisas que eu mais gosto, é mexer em documentos antigos e ir à procura. Maravilha, e aqui também tens muita relações humanas, tens muitas conversas, muita entrega dos teus entrevistados. E tinha aqui uma pergunta, porque tu tens o teu rigor jornalístico e está cá, tens essa coerência, tu dizes, não é? E torna homogénea, por mais que sejam muitas histórias, há uma homogeneização. Tento, sim. Não sei se disse bem a palavra, mas é isso, percebes? Sim. Mas depois há aqui também, escreves muito bem, portanto também há aqui poesia, vá, mas também há poesia em alguns, porque tu tens certos na primeira pessoa, relatos na primeira pessoa, vá, tens troca de cartas, por exemplo, entre as duas amigas desde a adolescência, não é? A Manuela, se não me engano, que guardou cartas durante 50 anos e partilhou aqui contigo, então obviamente há a seleção e a tua edição e a tua escolha, mas também há poesia, vá, nesta prosa. És tu que editas ou tens pessoas incrivelmente boas escritoras também no meio deste? Eu também tenho pessoas muito boas escritoras e eu acho que quando as pessoas estão a falar de memórias do passado, tendencialmente há poesia na memória. Ok. Por isso eu acho que não é um grande esforço para mim, eu não hoje trabalho nesse aspecto, eu trabalho aquilo que escrevo, aquilo que as pessoas escrevem eu não trabalho. Há aqui uma maturidade até quando elas eram adolescentes, há aqui cartas que eu fiquei, bolas, isto não é um adulto, a maturidade das miúdas. Uma maturidade impressionante para a idade que tinham, que eu acho que também tem a ver com a época. Hoje os nossos miúdos de 12, 13 anos não escrevem assim. Sim, pois não. Se calhar tem outras coisas, pronto. Cada época tem as suas coisas. Olha, e tu, pronto, são vários livros sobre o mesmo tema, sobre o mesmo tema, mas todos diferentes, claro. Achas que já acabaste a tua sina nesta tua missão em partilhar estas histórias ou ainda continuas com vontade de continuar? Eu não sei, é assim... Eu costumo dizer, eu quando estava a escrever este livro disse, este é o meu último livro sobre a África, eu estou a fechar um ciclo. E depois lanço o livro, começam a chegar mensagens e mais histórias e mais histórias. E eu acho sempre que enquanto houver leitores que esperam de mim que eu faça determinada coisa, porque lhes faz sentido ler, é porque ainda há espaço para isso. Mas também tenho um doutoramento para fazer... também na área da África, portanto, vamos ver o que é que vem aí. Ok. Mas sim, eu digo sempre que ainda vai demorar e depois um dia, tchanã,
Há mais para dizer. Eu acho que este livro diz muito aos retornados e às suas famílias e descendência também, não é? Para perceber o passado, mas também é bom para quem não viveu nada disto e não tem este sangue na família para conhecer de mais perto. Sim, das coisas mais marcantes que me disseram, até sobre o Retornados, uma foi uma senhora com perto de 60 anos que me disse: bem, Marta, depois de ler o teu livro, eu percebi o quão mal nós recebemos estas pessoas naquela altura e só me apetecia ir pedir desculpa a cada uma delas. Uau! E isso, ou não vendia mais nenhum livro e isso valia a pena. E depois de pessoas um bocadinho mais novas do que eu, ali na faixa dos 30 anos, que me vieram dizer: isto passou-me completamente ao lado, eu não sabia que isto tinha acontecido desta forma, porque 500 mil de pessoas é muita gente. E isso também faz sentido, isso também dá sentido ao meu trabalho, que é dar voz a pessoas que durante muito tempo sentem que não a tiveram. E pelo caminho contar um bocadinho da nossa história. Ora bem, houve uma frase que me marcou imenso num contexto, não é? Que ela dizia: como é que nos chamam retornados se eu não estou a retornar a uma terra que eu nunca vim? Eu sou uma refugiada, não sou uma retornada. A violência disto, não é? De te chamarem uma coisa que não faz sentido, porque não se regressa a um sítio onde nunca se esteve. Exatamente. E depois há aqui lembro-me, enfim, há muitos certos e vou deixar para os nossos ouvintes lerem então este África para sempre minha. Quem viveu nunca esquecerá. E há aqui um certo na primeira pessoa também, que diz ela: senti uma dor de perda genuína. Mais do que a perda dos bens materiais, era a perda do nosso chão. Vim para Portugal com 13 anos. Eu lembro-me perfeitamente de sair do avião, de fazermos a rotunda do relógio, e aquilo era bonito, não era feio, mas eu chorava e dizia: isto é horrível, esta cidade é horrível, Luanda é muito mais bonita. E a minha tia dizia-me: mas vais ver que Lisboa é muito bonita. E eu dizia: não, Luanda é muito mais bonita, isto é tudo feio, eu não gosto disto. Isto foi uma dor profunda, eu nunca tinha visto Portugal, era a perda total do meu chão. Sim. Lisboa até podia ser muito bonita, mas não era a terra dela. Pois é. Não era a terra da Helena. E as cores, e tu fazes-nos ver as cores e sentir os cheiros. E o bafo quente, eu adoro a expressão, o calor assim que se sai do avião, as Sim. pessoas que lá voltam para visitar A anos Paula depois. a contar-me isso e eu a arrepiar-me completamente, porque é isso. Eu neste livro tentei concentrar um tributo a esta África que tantos ainda sonham com ela, e por isso é que muitos acabam por regressar à procura desta peça que falta nas suas vidas. E por isso tentei mesmo caracterizar esta África através das pessoas que me contaram. Este meu amor por África é totalmente platónico. Mas já lá tiveste. Estive em São Tomé, Okay. para a minha defesa, mas quero muito Angola e Moçambique nos próximos 2, 3 anos. Tenho que ir, se calhar será aí o próximo livro, vamos ver. Olha, pronto, fica aqui a recomendação. Pronto, já tive uma ideia. Ainda bem tivemos esta conversa. Continua a escrever A África para sempre minha e os outros livros todos da Marta, está tudo online e vou pôr também na descrição deste episódio: Retornados, Cartas de Amor e de Dor, Madrinhas de Guerra. Os nomes são todos ótimos e adequados também, não é? Agora, antes de irmos para a leitora, deixei-te um TPC para me dizeres. Normalmente eu peço com antecedência, desta vez foi bem, já pedi os livros, ela que vai pensando nisto. 3 coisas que gostas, 2 coisas que não gostas. 2 foram muito óbvias para mim, das que eu gosto, que é andar de bicicleta com os meus filhos. Deve ser das coisas que eu mais gosto de fazer, porque aprendi a andar de bicicleta muito tarde e aprendi com o meu filho mais velho, portanto é uma coisa que associo. Uau! Uma coisa que tem 3 anos, andei mesmo numa escola com ele, os dois a aprender, e foi uma conquista dos dois. Que giro, isso é muito giro. O pequenito não precisou, acompanhou-nos quando chegou à altura dele, e é um bocado uma conquista familiar e pronto. Não tenho que explicar mais. E vou-te interromper, assim. Desculpa, porque eu conheço, por acaso tenho um amigo que não sabe andar de bicicleta, diz, roubaram as rodinhas da bicicleta, portanto acabou por nunca acontecer, e diz que hoje, em adulto, tem vergonha de aprender, mas há escolas para isso. Sim, havia imensos adultos a aprender. Vou-lhe dizer isso. Ele tem uma filha pequenina, portanto olha, ele que vá com ela. É muito giro. Eu depois deixo-te o nome da escola para tu Boa. partilhares com ele. Vale muito a pena, é muito giro, e num mês, máximo 2, estamos todos a andar, que só nos apetece conquistar o mundo de bicicleta. É giro, portanto, boa. Gosto muito, muito de andar de bicicleta com os meus filhos. E mais coisas que gostas? Gosto muito de documentos antigos, cartas antigas, arquivos cheios de pó, apesar de ser um bocadinho alérgico aos ácaros, mas tomo sempre antihistamínico antes. São coisas que me dão muito prazer. E depois queria escolher uma coisa
que significasse muito para mim, mas que fosse diferente daquilo que já disse. No fundo há aqui a emoção, há aqui o trabalho, e há aqui uma frase do Álvaro Lourinho Lúcio que nos deixou recentemente, que para mim é assim, a minha frase: ninguém nasce de uma vez, nascemos aos poucos pelo tempo fora. Vamos-nos juntando à medida que nascemos, vamos-nos desconjuntando à medida que vivemos e nunca chegamos a estar inteiros. E eu acho que esta frase é assim uma coisa... Portanto, gosto muito desta frase. Boa, olha que bom. Quis trazer assim uma coisa diferente. Ainda fizeste muito bem, foi uma ótima partilha, obrigada. Que bom. Depois, o que é que eu não gosto? Não gosto de esperar, não gosto mesmo nada de esperar, nem de fazer esperar. Eu prefiro chegar 1 hora mais cedo do que chegar 5 minutos mais tarde, a algum lado. Neste novo mundo da edição tenho-me habituado que não é tudo para ontem como no jornalismo, porque se calhar também tem a ver com isso, com o chip do jornalismo, que é sempre andar e tudo, e vamos resolver e está tudo feito. Não, tudo tem um tempo, é preciso esperar, há coisas que precisam mesmo desse tempo para germinar, portanto, esperar é-me difícil, mas é um exercício que tenho vindo a aprender. E depois detesto, e acho que é uma superstição, é a primeira vez que eu digo que acho que isto é uma superstição, que é falar de coisas que ainda não estão no papel, que ainda não são certas. Por exemplo, eu disse uma semana antes aos meus filhos que tinha este livro, O África para Sempre Minha. Sabem, meninos, para a semana eu vou apresentar o meu livro novo. E o Simão, mais velho, 10 anos: o quê? Tu andaste a escrever outro livro e não nos disseste nada. Eu sou esta pessoa, é horrível, eu não partilho nada. Sabia o meu marido, sabia a minha editora, e a produção, não é? Todas as pessoas que trabalham um livro, e mais ninguém. Nem os teus filhos, mas eles não dão por ti. Porquê? Porque escrevias durante escrevo eles à estavam noite. na escola. Ah, estavam a dormir. Eu escrevo à noite, sempre. Escrevi-os todos à noite. Pronto, tento não lhes roubar tempo. Pronto. E depois às vezes também estou a fazer trabalhos da faculdade e eles acabam por achar que é tudo a mesma coisa, eventualmente isso. Mas foi mesmo, oh mãe, porque eu tenho um complexo qualquer, não sei. Não, mas chamaste-lhe superstição, está aí a tua razão, a tua... Enquanto não sai da gráfica, mas já no jornalismo era assim, eu tinha um entrevistado muito bom e eu não contava a ninguém até eu ter no meu gravador, até ter data para sair. Será que tens alguma, imagina, lá está, lançaste foguetes antes da festa e depois não aconteceu qualquer coisa e pensavas, ok, a partir de agora não vou eu acho que é antes. esse medo, mas não por me ter acontecido, mas por eu ter medo que aconteça, mas é curioso. Ok. Posso Sim, tentar investigar isto. E para a próxima não podes esconder do Simão e do teu outro Não, filho. não, e do Vicente, Do Vicente. não posso, porque eles ficaram bastante indignados. Que maravilha. Confissões feitas. Vamos conhecer alguns livros que a Marta escolheu. A Marta dança ao som deste separador, isto é um termo de rádio. Bom, este livro, olha, eu acho que ainda não tinham trazido para este podcast e tenho uma dúvida, por acaso podia ter tirado essa dúvida online, mas deixei para tirar a ti, mas já lá vamos. Vamos então ao livro. Liberdade, do Jonathan Franzen. Conta-me lá, lembras quando é que o leste? Lembro-me, é engraçado que eu estava a pensar que me lembro melhor dos sítios onde estava quando li determinados livros do que a história deles. Típico. E o quanto gostaste? É. Eu já digo isto agora com convicção, porque já são mais de 150 entrevistas em que aprendi que de facto é verdade. Sinto-me tão aliviada com isso. Sim, há histórias que eu lembro que adorei um livro, mas não lembro nada da história. Mas lembro-me que eu adorei. Isso acontece também. Foi o primeiro, quando tu me perguntaste, o Liberdade tinha que estar. Eu li o Liberdade numa situação bastante, não lhe posso chamar insólita, foi durante uma viagem. A parte insólita é que eu e o Bruno íamos para Macau, ainda éramos solteiros, sem filhos, íamos para Macau, para a casa de um amigo nosso, mas depois aproveitávamos Macau como entreposto para ir à Tailândia, para ir à China, para ir a Hong Kong, e tínhamos que levar pouca coisa, porque andávamos ali de um lado para o outro a caminhar horas. E este livro, para quem não conhece, é um calhamaço. É bem pesado. E eu levei o livro para todos os sítios onde eu estive no Oriente nesta viagem. Ele andou comigo e terminei no avião de regresso. O Liberdade trata do cotidiano. O cotidiano, para mim, e há outros livros aí que eu sugeri que também estão relacionados com isso. Para mim, o cotidiano e o crescer, o ver as personagens crescer, amadurecer, às vezes retroceder, perder, ganhar, mas ganhar em forma, um bocadinho aqui como o Álvaro Lourinho Lúcio disse, esta coisa de nos integrarmos e desintegrarmos, para mim é o mais fascinante num livro. E o Jonathan Franzen faz isso muito bem. Eu li recentemente o Purity dele,
embora tenha gostado mais do Liberdade, e eu gosto muito de livros escritos por escritores americanos, numa altura em que a América ainda era a terra das oportunidades, que não é a América de hoje, em que parece que tudo é possível, mas as pessoas são iguais a nós. Eu acho que é isso, Liberdade é isso, tal como, por exemplo, Os Interessantes, é um livro que eu também adoro. Da Meg Wolitzer. Sim, adoro. Gosto muito de livros que acompanham, lá está, o crescimento das personagens e nós viajamos um bocadinho com elas por aquilo que elas são, mas também por o que elas querem e não querem, por o que elas chegam a ter ou não ter, no fundo, pela vida. E depois também as fragilidades, não é? Porque este livro fala de um casal liberal de classe média, Sim, que à primeira sim. vista, lá está, é nessa fase tudita do ideal progressista americano, e há uma parentalidade consciente e uma vida suburbana organizada, mas depois de repente há frustrações, há desejos reprimidos, há atrações Sim, emocionais, não é? é tão humano. Exato. Uou, não gosto nada de coisas demasiado perfeitas. Eu gosto de sentir esse lado humano, de podemos ser nós. Podemos ser nós, exatamente. A classe média americana e as suas ilusões. Exatamente. É um livro muito bom. Este livro tornou este autor, isto foi escrito em 2010, o autor foi capa da Time, que é um alcance muito difícil para escritor, ou muito raro, para escritores. Graças a este livro, então ele foi capa, tornou-se um fenómeno. Foi mesmo chamado o grande novelista, como é que se diz? O grande escritor americano. Americano, grande romancista, não é? Exatamente, Americano. novelist. Exatamente. E foi recomendado por Barack Obama e também entrou no clube de leitura da Oprah. Uau, olha, isso não sabia. Eu adoro estas Essas curiosidades, não é? Sim. À volta dos livros. Gosto, não sabia. Exatamente, Fraser. E ele também escreveu Correções e outros livros. Sim, também li o Correções. Sim. Então há uma cena, eu li um deles, eu acho que foi a Liberdade que eu li, mas foi há muitos anos. Aliás, deve ser assim na altura que saiu. 2012. Eu li-o em 2012. Eu não lembro, que comprei numa feira do livro, aproveitei os descontos e comprei os dois, e eu só li um dos dois, não cheguei a ler o outro. E havia uma cena enorme, ou seja, que ele esticava a descrição de um pássaro. Qual deles é que era? Lembras-te disto ou não? Uma descrição de pássaros. Descrição de pássaros? Não. Ok, então depois eu vou investigar. Mas bate certo com ele, dele focar-se em determinado pormenor e de repente deixar-se ir. Sim, exatamente. E aliás, depois é engraçado, porque depois eu vou ver as curiosidades, não é? E ele é mesmo um observador de pássaros dedicado e ativista pela preservação das aves. Portanto, faz todo o sentido esta cena. Cada um, pronto, puxa a brasa à sua sardinha. Ora bem, exatamente. E eu nem sabia que ele era, quer dizer, percebe-se pela leitura, podia ser um pormenor que ele tinha investigado para o livro, mas não. Mas de facto faz sentido, bate certo este pormenor sobre ele. Olha que giro. E ele que estudou alemão, passou pela Universidade Livre de Berlim e pronto, e foi estes grandes romances que ele tem. O Correções também é enorme, eu lembro que os dois eram parecidíssimos, a capa igual. Sim, são gêmeos, sim. Exatamente, são dois livros muito parecidos, por isso é que eu já estava aqui a confundir. Recebeu vários prémios e distinções e depois é membro da American Academy of Arts and Letters, também da Academia Alemã, Kunst, e da Ordem das Artes e das Letras Francesa. Grande currículo. Grande currículo. Tinha que vir aqui parar, de alguma maneira. Ora bem, Jonathan Earl Fraser, com Liberdade. Agora, escolheste Eu Sei Graça aqui, escolheste um dos livros que eu mais gosto, que eu mais gostei, das leituras recentes da minha vida, mas tu escolheste, é uma quadrilogia, tu escolheste o quarto livro, A Lucy à Beira-Mar. Portanto, temos O Meu Nome é Lucy Barton. Tem uma explicação. Pois é, e vamos então só aqui explicar aos nossos ouvintes, quero ouvir tudo. O Meu Nome é Lucy Barton, Tudo é Possível, A William, são os três primeiros, acaba, e de facto é maravilhoso, Lucy à Beira-Mar, da Elizabeth Strout, que já cá esteve neste podcast. Recomendo. Tenho ideia de ter visto teasers, mas de não ter ouvido. Porque eu fiz um vídeo. Foi a primeira vez que eu me lembrei, de que eu nunca me lembro, de pedir, olha, pode fazer um vídeo a dizer que está aqui no meu podcast. Foi e ela isso gravou. que eu vi. Foi no meu Instagram, muito querida. Olha, tens que ouvir a conversa e quem nos ouve também. Eu tenho um fraquinho por ela. Ela é maravilhosa. Ela é doce, é o máximo. Li tudo o que ela escreveu e gostei de todos. Bate certo com aquilo que escreve. Sim, não é uma. Não só não é uma desilusão, como pelo contrário. É uma. Te espantaste, ficas não é? mais fã. Ai, que bom! Bom, gosto de ouvir isso porque os livros dela são maravilhosos. E porquê começaste então pelo quarto, a Lúcia à Beira-Mar? Conta-me tudo. Tem a ver com a pandemia e a pandemia marcou-me bastante. E eu só me apercebi do quanto a pandemia me marcou em pequenos momentos como este, como ler o Lúcia à Beira-Mar. Não foi o único.
Lembro-me que fui entrevistada para uma tese de doutoramento de uma jornalista brasileira que estava a perguntar às mulheres jornalistas como é que tinham lidado com a pandemia, e eu terminei a entrevista a chorar, a berranho, e não me tinha percebido do quanto a pandemia me tinha marcado, impactado. E quando li o Lúcia à beira-mar no início do ano passado, sim, no início de 2025, foi a mesma sensação que eu tive, foi quase de catarse, de isto faz-me sentido. Que bom que eu estou a ler isto, porque isto também está a entrar em mim, a mexer em mim de alguma forma. E foi tão importante. E caramba, os livros conseguem ser tão importantes na nossa vida, porque mexeu mesmo, sabes? Foi tão profundo, foi tão intenso, que foi quase agradecer aquela sessão de terapia pós-livro. Uau! E eu acho que a Elizabeth tem uma coisa muito boa. Ela tem muita empatia para com as personagens dela, mas ao ter essa empatia para com as personagens dela, ela tem muita empatia com o leitor. É quase como se ela nos passasse assim a mãozinha no ombro e dissesse: está tudo bem, nós somos todos assim, nós todos temos as nossas coisas. E é tão comovente a forma como ela constrói estas personagens tão iguais a nós, com aquelas pequenas coisas, não é? Às vezes não são grandes coisas. Sim, aos detalhes. É nos detalhes que ela nos encontra. O detalhe é uma coisa fabulosa. E o Lucy marcou muito por isso. E tu leste em quarto lugar, ou seja, leste os 4 pela ordem. Sim. E de seguida ou intercalaste com outros livros? Intercalei com outros livros, mas poucos. Eu ano passado li muito, no início do ano. O meu janeiro foi muito... Porque eu acho que os recebi no Natal. Eu pedi-os no Natal, os livros dela. Intercalei, mas pouco, porque eu fiquei apaixonada. Sim, já tinhas os 4. Sim, pela escrita dela, e pela Lucy, sobretudo, também depois pelo Olive, não é? Olive Kitteridge, Sim, outros 2. Sim, que também é deliciosa, mas a Lucy somos mais nós. Sim, percebo o que estás a dizer. Aqui, para quem não conhece, é um livro difícil de explicar, porque não é bem um enredo que acontece. Claro que acontecem coisas, mas é mais a vida interior das personagens. E a Lucy é uma mulher que nós admiramos, é uma escritora. É difícil de explicar. O primeiro livro, ela está numa cama de hospital com uma doença que não se percebe bem o que é, e então há ali uma grande quantidade de introspeção, se assim eu posso dizer, Sim. não é? Depois há o Tudo é Possível, onde ela volta, há uma relação difícil com a mãe dela, isto revela-se no primeiro livro. Depois há um regresso à terra onde ela nasceu e vai ter com os irmãos dela, também conhecemos um bocadinho os irmãos, no Tudo é Possível, o segundo volume. O terceiro, a William, que é maravilhosa esta expressão, porque é o ex-marido. Mesmo. E são os mais velhos. Sim. E eu, William. Please. Não é? E nós lemos com esse tom. Sim, lemos sempre com esse tom. Completamente. E eu lembro, quando eu li o primeiro e o segundo, ainda não tinha sido o terceiro e o quarto, se calhar. Pronto, assim que saíram, li. Mas eu nem sabia que havia um quarto quando li o primeiro e o segundo e o terceiro, já não me lembro. E pensei, meu Deus, mais um, e não são muito grandes, e li, e adorei, gostei ainda mais. Portanto, realmente isto vai melhorando, não é? Vai, é um crescendo. Boa, e outros desta autora que também recomendamos, também gostaste então da Olive Kitteridge. Sim, e a como segunda não. vida de Olive. Como não, Pronto, sim. Mas eu gosto mais da Lucy também, da mulher Lucy do que da Olive. Sim. E gostei mais do segundo livro da Olive Kitteridge do que do primeiro. Sem dúvida. Também. Para quem for ler, não desista do segundo. Sim. Eu a Olive vejo-a mais de fora, vejo-a mais como uma Marta leitora que está a olhar para uma personagem. Eu a Lucy vejo-a como parte da minha história. Sim, é um bocadinho tudo. Pronto, também anda aqui. É. A lidar com estas coisas todas com que nós lidamos, não é? Ora bem, sem dúvida. E pronto, e acho que de facto quem viveu a pandemia de determinada forma, mesmo que toda a gente viveu da sua forma, enfim, cada pessoa vive à sua maneira, devia ler. Acho que é um bom exercício. E não é, há livros que se falarem do confinamento não apetece. E aqui é diferente. Aqui apetece. É diferente. É, que não seja isso um motivo de fuga. Sim, de todo, que não seja. Porque eu também não adoro estar sempre a falar da pandemia, ok? Sim, não é? Vamos Longe. Vamos seguir. Sim, vamos seguir. Lúcia à beira-mar, o quarto de 4 livros, então eu depois deixo também tudo descrito no episódio. A Olive Kitteridge, e depois já terás lido, se calhar, Marta, mas vou também recomendar aqui aos nossos ouvintes, que é, depois de conhecermos a Lucy Barton e depois de conhecermos a Olive Kitteridge, ainda há um livro que eu não tinha lido, que é Os Irmãos Burgess. Depois disto tudo, por acaso eu não tinha lido Os Irmãos Burgess, recomendo para quem ainda vai a tempo, mas há um livro maravilhoso que é Conta-me Como Foi, em que ela junta a Lucy Barton e a Olive Kitteridge, e de repente tens
Não leste? Então, olha, que bom, ainda Bom. vais adorar. E tem também o Bob Burgee, que é uma personagem, Burgess, já não me lembro bem do apelido dele, que é uma personagem que eu não conhecia, mas ele aparece nestes quatro, Sim. eu é que já não me lembrava bem. E li há algum tempo depois, mas não faz mal, porque ela vai-te recapitulando, ou vai-te... E então é muito, muito gira esta descoberta. Quem conhece a Lucy Barton e a Olive Kitteridge, depois então leiam, contam-me como foi. Se não for este o título, eu depois ponho certinho no Está bem, descritivo, mas combinado. Eu depois vou lá espreitar. que bom, Vai para as minhas encomendas. Olha, já vou aqui dando recomendações. Claro, escolher. Vamos a mais um. Premiado e considerado um dos romances mais importantes sobre o conflito basco. Vamos para a Espanha com o Fernando Aramburu, o Pátria. Este é outro calhamaço. Este é outro calhamaço. Sabes que eu durante muito tempo, até pá, aos meus 25 anos, não me orgulho de dizer isto, só comprava calhamaços, porque eu achava, se estou a gastar dinheiro num livro, ele tem que ser grande. Ok, mas também é mais caro. Entretanto fui percebendo também isso, mas adoro aquela sensação de começar a ler porque a pessoa percebe, há muitos livros em que tu percebes na primeira página que vais amar. E aquela sensação de tu estás a amar, ainda tens tipo 500 páginas ou 600 pela frente, pronto. Olha, é uma das coisas que eu gosto, podia ser para o TPC. O Pátria, eu acho que de todos, sim, este foi o mais recente que eu li, nunca tinha lido nada do Fernando Aramburu. Gosto muito dele, para começar, porque senti que sabia muito pouco sobre este conflito, precisamente, e aprendi imenso. E ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é, ele usa o cotidiano das personagens também para chegar à história de um país ou um determinado momento histórico, uma determinada época marcante. E depois é um livro que é tão difícil de explicar. Ele termina de uma forma tão bonita e tão inspiradora, e nós vivemos num tempo tão difícil e tão... Basta olhar para o mundo, não é? Com tantos conflitos e as coisas que têm vindo a acontecer, sobretudo no último ano, que há ali uma certa esperança de, se calhar um dia isto é possível. As fações contrárias poderem juntar-se em nome de uma vida melhor e de uma continuação, e deixar para trás aquilo que de mau que aconteceu. E são personagens também muito bem trabalhadas, muito fortes. Ele tem uma escrita muito intrincada, parece que é assim tecido aos quadradinhos, que também me agrada bastante, e adorei este Pátria. Tenho já lá mais 2 dele para ler, também calhamosos. Porque tenho a certeza que vou gostar, é também o meu registro. Também é o meu registro. Está aqui latente nas tuas escolhas. Sim, mas olha que isto é muito difícil. As pessoas todas te dizem isso. Claro, não é? 4 livros é pouco. É 4 difícil. livros é pouco. Eu depois de mandar a mensagem comecei a olhar à volta e comecei a ver uma série. Mas não disseste? Por exemplo, o Caderno Proibido, que li também há pouco tempo. Da Alba Céspedes, não é? É incrível, também tinha lugar aí. E eu, pronto, agora lembrei-me desse que eu pensei, se calhar, mas trocava por qual? Olha, não sei se estou a dizer bem a autora, será essa, mas pronto, este livro que tu disseste, o Caderno Proibido, é da Alfaguara, e agora, se não é Alba Céspedes, estou a fazer confusão. Não é Alba Céspedes, é. Então pronto, vem aí novo livro dela, ficas a saber. Neste trimestre de 2026. Fica aqui um parênteses, mas eu também deixo estas referências. Aliás, neste episódio eu ponho no descritivo e digo outras referências, livros que vão surgindo assim a passar. Ok, Também para aumentar a lista, não é? Mas este é uma delícia também. A lista de quem nos ouve, porque o Caderno Proibido é que é a referência tua. Mas pronto, mas este Pátria, isto é a história de 2 famílias. A história começa no dia em que a ETA anuncia o fim da luta armada, e depois 2 famílias de lados diferentes, em que uma viúva, e ele foi morto em guerra, a melhor amiga, supostamente o filho está ligado a este assassinato. Há 2 grandes amigas íntimas, quando a viúva regressa à terra, não é? Que há aqui um grande conflito. Sim. E pronto, e depois também mostra a forma como a violência política entra na intimidade destas famílias. Pessoas, sim. E depois alterna os pontos de vista. E depois é um romance que humaniza todos os lados, não justifica a violência, sem justificar Exatamente. Pronto, o Pátria. Que é uma coisa que, quando nós escrevemos sobre acontecimentos políticos, e eu sinto isso em relação aos meus livros, nós não queremos apontar o dedo, ou pelo menos não deveria ser assim, não queremos apontar o dedo a ninguém, não queremos tomar partido, nem questões ideológicas nem partidárias. Nós queremos é contar aquilo que aconteceu, e a história é feita de muitas nuances. A história não é preta nem branca, portanto é importante, e o Aramburu faz isso muito bem. É isso que tu dizes, há aqui uma humanização muito grande dos 2 lados,
Porque são pessoas. No fundo, conta a história de pessoas. Mais uma vez. Sempre as pessoas. Pátria, da Fernanda Aramburu. Ele diz que escrever sobre o terrorismo da ETA foi uma forma de lidar com o ambiente de medo e silêncio que ele viveu na juventude. E depois, pronto, ele nasceu em 59 e desde 85 vive na Alemanha e trabalhou muitos anos como professor de espanhol para filhos de imigrantes e ele diz que escreve melhor à distância do País Basco. Curioso. É engraçado porque há quem fala nisso também, não é? Até escritores sobre coisas que viveram ou às vezes não é só a distância, neste caso geográfica, claro, mas também às vezes é preciso esperar. Houve um escritor que te recomendo, que é o Héctor Abad Faciolince, se não me engano. Eu às vezes baralho com o Juan Gabriel Vasquez, são os dois de Alfaguara, os dois colombianos, e estiveram aqui na mesma altura, mas ele escreve sobre o pai dele, foi o Héctor Abad Faciolince, assim, e ele escreveu sobre o pai dele, Somos o Esquecimento que Seremos, e esperou e disse o próprio, tive de esperar 20 anos para conseguir escrever este livro. E eu acho que às vezes é um bocadinho aquela ideia do temos de sair da ilha para ver a ilha. E acho que nestas coisas absolutamente traumáticas para um povo, ou para uma parte da população, tu vês que há um tempo enorme em que não se escreve nada. E de repente é que as pessoas começam a ganhar coragem para o fazer. E às vezes não é só coragem, é realmente preciso deixar passar algum tempo para olhar para as coisas de outra forma. Portanto, mas não sabia que ele se mantinha afastado do País Basco. Estou a aprender muito. Olha que bom. Eu também. Vamos a mais uma escolha da Marta. E voltamos aqui ao tema dos teus livros também, da Jamília Pereira de Almeida, Lisboa, Luanda, Paraíso. Que foi lançado em 2018 e eu só li em 2025. Que foi, como é que é possível ter-me escapado? Não tens essa sensação? Mas os livros que nos escapam, mas como é que nós conseguimos agarrá-los a todos e ter a certeza que... Eu já aceitei isso há muito tempo. Às vezes há livros que há, se calhar, 3 anos de lindamente e só agora que eu peguei nele. Aquele típico crítica que tu vês, como é que só peguei neste livro agora? Sim. Porque, olha, já não sei se é Humberto Eco que diz que é como uma... Quem é que dizia? Agora estou aqui a baralhar, mas o Humberto Eco tinha uma biblioteca enorme, não é? Eu vou aprendendo coisas neste podcast, mas depois também vou baralhando as histórias. É como se fosse uma farmácia, a minha biblioteca. E há dias que eu vou precisar deste remédio ou daquele remédio. Portanto, é quando chegou à altura certa. Pois, às vezes é isso. E de facto foi-me recomendado pela Marta, que nós partilhamos, não é? A editora da Contraponto. Exatamente, a Marta Mesquita. Um beijinho para ela. Um beijinho grande. E foi ela que me recomendou. E ela disse, este livro é a tua cara, como é que tu não o conheces? Como é que é possível eu não conhecer? E que eu fico mesmo frustrada, mas como é que eu não conheço? Agora já conheces e estás mas aqui agora a vendê-lo. Já conheço, estou aqui. A Jamila é uma escritora incrível, maravilhosa. Tenho muitos livros em espera dela que quero ler. E depois é um livro que me toca bastante porque acaba por tocar aqui nas várias vertentes, se é que lhes posso chamar assim, também do meu trabalho dos últimos anos. Sim, isto é pai e filho que chegam a Lisboa, não é? Chegam a Lisboa, claro que numa fase posterior à descolonização, não é? Chegam nos anos 80 para tratar os problemas de saúde do filho, da criança, que é uma coisa muito comum. Há muitos cidadãos dos PALOP, e isto continua a acontecer, e felizmente que acontece, se acontece da melhor forma ou não, se calhar não, mas acontece é que vêm para Portugal através de protocolos de saúde para as crianças serem tratadas aqui. E vem um bocadinho, e a Jamila descreve isso muito bem, um bocadinho à procura da terra prometida. Mas não é isso que encontram. O tal paraíso do título, não é? O tal paraíso, e se calhar não teria sido melhor ficar, é depois estas dúvidas que ficam no fim, não teria sido melhor ficarem em Luanda. Não pode ser spoiler. Bolas, vou ser cancelada. Olha, nunca mais me convidam para nada. Não, mas o livro tem muitas facetas e tem várias formas de ser lido, que é uma coisa que eu acho curiosa. Mas uma das personagens principais, o pai, o Cartola, é um assimilado, que era o nome que se dava aos africanos nativos que na época colonial, aceitavam deixar as suas práticas culturais e ficar com uma espécie de bilhete de identidade portuguesa, ou seja, passavam a ser considerados quase portugueses, portanto, são os assimilados. E o Cartola e o filho são assimilados que vêm então para Portugal à procura do paraíso. E descobrem também um país, estamos nos anos 80, temos que ver que também não é um país fácil, é um país com uma democracia ainda muito incipiente, ainda a sair das sombras da ditadura,
O próprio Cartola, o pai, vem com um passado colonial, há aqui tantas leituras, porque ele trabalhou para um português em Angola. Eu também, mesmo com os spoilers, ainda há muito por descobrir. Há tanto por descobrir, porque eu não disse nada e o fim é surpreendente. Eu acho que vale muito a pena os encontros que estas personagens têm, uma com a outra e com outras personagens que vão surgindo pelo caminho. Mas eles fazem um amigo que altera o rumo da sua vida, exatamente, não é? A vida deles. Exatamente. O Cartola e o Aquiles, pai e filho, então, que chegam a Lisboa vindos de Luanda. Exatamente. Leiam, é muito bom, é muito bom. É um livro pequenino, não é um calhamaço. Eu estou a mudar aqui o meu registro, a dar uma oportunidade. Não, eu li uma frase ótima, como é que era, que diz, é um livro pequeno de dimensão, mas grande na humanidade. Tão grande na humanidade, tão bem descrito. Eu vi esta frase alguns e adorei. Lindo, é mesmo isso. Cheio é de mesmo humanidade. isso. Que maravilha. Ela escreve, a Jamília, com grande economia verbal, com sensibilidade, com atenção ao detalhe humano, e tu gostas destes detalhes, já percebes isto. Cheio de prémios, o Prémio Literário Fundação Essa de Queiroz, o Prémio Oceanos, Fundação Inês de Castro, finalista do APE, e pronto, então é um dos romances mais relevantes da literatura portuguesa recente, sobre a migração africana, desigualdade e pertença. Sim, porque Sem depois dúvida acaba que é a tua por cara. tratar isto tudo. Pois, A memória, a saudade, a nostalgia, a pertença, o ideal, e depois as relações humanas sempre, que é o que nos liga. Sem dúvida. Jamília Pereira de Almeida. Ana Jamília dos Santos Pereira de Almeida Brito. Podia ser Ana Brito. Que maravilha. É uma escritora portuguesa, nasceu em Angola, mas veio em bebé para Portugal e tem outros livros, e disseste que já os tinhas para ler. Um deles foi o romance de estreia, que mistura autobiografia, ensaio e ficção, e que se tornou a leitura obrigatória em várias universidades estrangeiras. Chama-se Esse Cabelo. Está lá. Está lá na tua lista para ler, não é? Lisboa, Luanda, Paraíso. Agora, uma pergunta ainda mais difícil. Ai, Liberdade, de Jonathan Franzen. Lúcia à beira-mar, de Elizabeth Strout. Pátria, do Fernando Aramburu. Lisboa, Luanda, Paraíso, da Jamília Pereira de Almeida. Escolhe um. já não me lembrava desta parte. É só, faz-te conta que, para quem nos está a ouvir, gostei de todas as recomendações. Dá-me só, começo por onde? Olha, isso é um bom ângulo para ajudar. Pode ser, pode ser. Comecem pela Lucy, mas se calhar faço aqui um viés pelo primeiro. Lúcia, o meu nome é Lucy O Barton. meu nome é Lucy Barton. Pronto, e aqui porque acho que o mundo precisa de empatia e os livros da Elizabeth são muito empáticos. E apetece-nos ser boas pessoas. Que bom. Portanto, O poder da literatura. ai, imenso. Olha, recomendo-te, já te dei várias recomendações e depois recapitulo tudo É verdade. neste episódio. Não mas me que posso bom. queixar. Fico toda contente quando isso surge. Recomendo-te o Cicatrizes, do Dino Santiago, que escreveu há pouco tempo. Está na minha lista, não o tenho ainda, mas sim, quero muito ler. Olha, boa. Também tem a ver com a identidade e com a pertença. Também o registro na primeira pessoa. E ele esteve cá neste podcast também. E então recomendo a conversa, que é giro, porque eu disse uma coisa que ele gostou muito e fiquei contente com isso, porque o Dino Santiago é o nome artístico, e quando tu lês o livro dele, tu sais a conhecer o Claudino, que é o primeiro nome de batismo. E ele ficou todo contente, porque olha, é mesmo isso que eu queria. Então conseguiste, pronto, pegar aqui a Cicatrizes. E tenho um para te oferecer, mas saí deste registro todo, tinha que ousar para te dar outras coisas. E então, e há bocado para cá se foste tendo coisas que eu pensei, olha, boa, se calhar faz sentido ou não. Tenho um plano B, mas vamos então tentar. Conhece este livro, Mudar de Ideias, da Aisha de la Cruz? Não. Então, vou aqui ler. Isto é um relato viciante e brutal na primeira pessoa sobre a importância de mudar de ideias em relação a assuntos pertinentes na atualidade e na própria vida. Portanto, ela, giro. quando estava a completar 30 anos, escreveu um livro que abordou momentos mais significativos da vida dela. Portanto, desde o dia em que uma das suas melhores amigas quase que morreu num acidente de viação, até o próprio divórcio, passou pela ressaca de escrever uma tese de doutoramento pelos relacionamentos sexuais com homens e mulheres. Enfim, isto é um relato que começa na infância, sem pai biológico, vai até à descoberta do feminismo. E tens é uma narrativa confessional, mas também transmite reflexões sobre vários temas de importância social. Olha, um bocado como a Jamília também, não é? Que te faz aqueles livros que te deixam reflexões depois de os leres. Vários prémios também que ganhou. E ela é uma escritora, dramaturga, doutorada em Teoria da Literatura, como a Jamília também. Ai, que giro. E a literatura comparada, e pronto, é considerada um talento precoce da literatura espanhola, e obviamente estou a ler isto tudo, que tem uma obra que atravessa romance, conto, ensaio
e teatro. E é assim, mais contemporâneo, fugir da temática, das tuas temáticas. Fizeste bem, porque eu também tenho que variar. Ora Mas bem. olha que eu acho que me vou encontrar aqui. Olha que bom, eu também achei que sim, apesar da diferença Mas a E brutalidade nós também tens nos precisamos que nos abram um bocadinho caminhos para outros livros, não é? Senão a nossa Sim. tendência... Foi essa a minha intenção também, ver aqui, e também tive aqui a ajuda da UC, que me deu várias sugestões e eu escolhi esta, porque olha, isto eu acredito que, e na primeira pessoa, e uma mulher jovem como tu, acho que sim. mudar de ideias da Isha de la Cruz. Olha, que bom, Marta. Pois conto-te. Está bem, só favor. Até Gosto porque muito. é pequenino, vou ler rápido. Este podes levar para as tuas viagens, não pesa tanto. Olha, obrigada, gostei muito. Ah, que bom, obrigada eu. Também adorei, não vamos continuar. Já passava pouco, Já não é? acabou. Que bom, é bom sinal. Pensei que podia dizer mais 10 livros, que afinal tu tinhas enganado e não eram só 4. Adorava. Também fico sempre com vontade de mais, é bom sinal. Olha, obrigada, gostei muito da prenda. E obrigada eu e obrigada também a quem nos ouve. Fica aqui África para Sempre Minha, da Marta Martins Silva. Para a semana, há mais.